Saímos do Rio de Janeiro, da Unirio, para conhecer a região Centro-Sul Fluminense por meio de alguns de seus museus. Essa região aqui foi uma das regiões mais ricas do país no século XIX. Dentre várias alternativas, definimos nosso itinerário. Quais são as histórias guardadas por esses vales? Quem habitou essa região? Por que há tantos vestígios imponentes do século XIX? Esperamos que os museus do nosso percurso nos tragam esta história e revelem a vontade de memória dessas comunidades. Esta região era habitada originalmente pelos índios puris. Mais tarde, no século XVIII, foi construído o Caminho do Ouro, que vinha escoar a produção de ouro das Minas Gerais. No século XIX, a região viveu seu apogeu com a plantação de café. E surgiram os grandes barões de café, as grandes fazendas de café por toda esta área. O café foi o principal produto exportado pelo Brasil entre os séculos XIX e XX. As fazendas daqui foram precursoras deste cultivo. Suas riquezas motivaram o desenvolvimento de diversos núcleos urbanos. Como consequência, em 1820, a freguesia de Patiro Alferes foi elevada à categoria de vila. Mas nas décadas seguintes, o desenvolvimento chegou mais rápido à freguesia de Vassouras. Os grandes fazendeiros que começaram a vir, especialmente de São João del Rei, de Mariana, então vieram os Correia e Castro, vieram os Teixeira Leite, né? E começaram a comprar fazendas na região e essas fazendas começaram a engrandecer todo o território. Quando fala de Vassouras, a gente não pode esquecer que a gente está no vale, né? Na região do Vale do Café. E Vassouras pode-se dizer assim, o ponto principal dessa região do Vale do Café. E a gente tem um patrimônio histórico, cultural muito intenso. Fazendas, então, quem não conhece precisa conhecer realmente para ver que maravilhas são. São muitas fazendas que devem ser visitadas porque trazem a tradição, trazem toda uma história, mostram as senzalas, né? Algumas ainda têm as senzalas. Abertas à visitação, diversas fazendas continuam celebrando a riqueza do século XIX. Parecem perpetuar a vontade de memória das famílias mais destacadas dessa sociedade cafeeira, como é o caso dos Teixeira Leite, ramo descendente do Barão de Itambé. Seu filho, Joaquim Teixeira Leite, deixou expressa a vontade de ver a sua propriedade preservada. Para isso, confiou a sua fortuna à sua filha Eufrásia Teixeira Leite. Viveu muitos anos na França, mas quando vinha a Vassouras, era aquela figura, ela morreu em 1930, os antigos, né, menininhos nessa época, ainda falam sobre ela, como é que ela ia de carruagem para a missa das 10, ficava numa das tribunas. Nós estamos agora no Museu Casa da Era, onde esse salão se chamava Hall de Entrada, onde o Dr. Joaquim, o pai da Eufrásia, recebia os comerciantes, tá, para fazer as transações do café. Uma mulher, um tino comercial, que fez da fortuna que ela recebeu dobrar, triplicar. Esses 2 quartos são chamados de alcovas, que são quartos sem janelas. Hoje a gente usa para fazer o pagamento do ingresso e ali para guardar os volumes. Quarto dos pais da Eufrásia, todo original de Jacarandá. Ela havia se indisposto com a família. Quando ela morreu,
não tinha herdeiro. Tanto que ela deixou a herança, mas assim, para instituições, deixou benefícios para a mucama dela. Obedecendo à vontade do pai, a chácara da Eufrásia entrou em processo de tombamento 22 anos após a sua morte. Aqui estão expostos quase 3.000 objetos, vestígios da família Teixeira Leite que servem de suporte de memória de um tempo próspero. Objetos ordenados para oferecer a visitantes, como nós, um passeio capaz de fazer viajar no tempo personagens da sociedade cafeicultora, como senhores, comerciantes, escravos. O Museu Casa da Era integrou o conjunto de museus do IPHAN a partir de 1968. O seu nome é alusivo à decoração original das paredes, que são cobertas de folhas de era. Vassouras é uma cidade riquíssima no século XIX, que dizem que tinham 35 mil escravos só em Vassouras, trabalhando no café. Antigamente não era brincadeira, era capinar de 7 varas, né? Hoje não, hoje o pessoal não sabe o que é isso mais. O que é capinar de 7 varas? 7 varas, media, pegava um bambu de 7 metros e media. Vai dar 7 varas de quadro de capina. Cada pessoa tinha que fazer 7 varas? Tinha que fazer aquela capina de 7 varas. Aquele que não tirasse não era bom de serviço. A riqueza do café ofuscava a pobreza das senzalas. Os números da escravidão traziam um medo que não era infundado. Em 1838, cerca de 300 cativos fugiram da freguesia de Pati do Alferes. Foram liderados por Manuel Congo. Bom, aqui foi a forca do Manuel Congo, né? Ah, é? Aqui que ele foi enforcado, né? Ele veio fugido de Pati, que ele chefiava de Pati de Alferes a Volta Redonda. Ele era do mais forte que tinha, né? Seu Walter, descendente de escravos, morador de Vassouras, faz a luta de Manuel Congo reviver na sociedade cotidiana de sua comunidade, cultivando e difundindo aspectos da cultura afro-brasileira no entorno do Memorial Manuel Congo. A resistência também é celebrada em Pati do Alferes. Na antiga fazenda freguesia, de onde Manuel Congo fugiu, existe hoje uma capela dedicada ao seu grupo, integrando o Centro Cultural Arcoseiro. Miguel Pereira, por exemplo, é uma cidade que foi totalmente ocupada por ferroviários e construída por essa força da rede ferroviária nacional. Ela surge do desenvolvimento da linha férrea. Então Miguel Pereira surgiu, se caracterizou aí da expansão da linha férrea por todo o Brasil. Nós temos monumentos importantíssimos aqui, como o viaduto Paulo de Fronten. O engenheiro Paulo de Fronten, que dá nome a uma das cidades aqui da região centro-sul fluminense, foi um dos principais engenheiros construtores das estradas de ferro no Brasil. Todo esse contexto começa a se desenvolver em Governador Portela, que é o segundo distrito
de Miguel Pereira, onde hoje nós temos o Museu Ferroviário. Aquelas casas ali eram onde moravam os funcionários da rede, que ficaram responsáveis pela construção da ferrovia. E aqui a estação, que foi transformada depois no Museu Ferroviário. Quando chegamos ao Museu Ferroviário, a sala de exposição nos traz a sensação de estarmos diante de fragmentos. A impressão que temos é que os objetos foram deixados ali à medida que a linha férrea foi deixando o distrito de Governador Portela. Você vê que são peças muito importantes. Né? Isso aqui, por exemplo, era o sino que tocava dentro da estação. Da estação. Pra chamar Olha, Sueli, você sabe contar melhor do que eu, né? Cada maquinista enfeitava a sua locomotiva com as placas que eles queriam. São essas placas aqui. Muitas dessas coisas eram feitas aqui. Viu? Aqui nós tínhamos depósito, né? No depósito. Essas ferramentas. Prego de linha, parafuso, chave de... Documento dos ex-ferroviários. Tá por aqui. E até merecia ser, né? Aqui dentro, olha. O que é isso, Sônia? Era a bilheteria. Os bilhetinhos ficavam colocados assim. Todo de pinho de rigo. Você vê que a madeira de lei ainda está intacta pelos anos, né? Rapite. Olha. Aqui é uma pizza toda em ferro. Com a desativação da linha férrea na década de 1970, o distrito sofreu grande abalo econômico. A ferrovia, que sempre fez parte da vida desta comunidade, passou a ser vestígio de um tempo que não voltará. A identidade construída a partir da ferrovia agora se reafirma a partir de sua memória. O povoado, que ainda pertencia à cidade de Vassouras, recebeu em 1915 o médico e professor Miguel Pereira, responsável por propagar notícias de que o clima daqui trazia benefícios à saúde. Como consequência, a localidade resolveu homenageá-lo adotando seu nome. Mas a ferrovia não foi a única responsável pelo desenvolvimento da região. As belezas naturais abundantes foram descobertas desde o início do século XX. Inclusive, Miguel Pereira é conhecido como o terceiro melhor clima do mundo,